Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos Física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, nós faremos exercícios de calorimetria, para a gente ver aqueles exemplos que comentei na última aula de calorimetria. Pessoal, então se liguem na primeira questão aí. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, foi misturado 1 kg de água a 40 graus Celsius e 500 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, a massa de água em gramas encontrada no calorímetro foi de... Bom, essa questão consiste em misturar água com gelo, né? A água possui uma massa de 1 kg e uma temperatura inicial de 40 graus Celsius, enquanto o gelo possui uma massa de 500 gramas e uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Então, com isso, nós vamos fazer aqueles dois testes, que consistem em ver quem vai chegar primeiro à temperatura de mudança de fase e se a mudança de fase termina. Então, qual que seria o primeiro teste? Verificar quem chega primeiro na temperatura de mudança de fase. Bom, a água, para chegar à temperatura de mudança de fase, que é de 0 graus Celsius, precisa perder um calor equivalente a mc ΔT. A massa de água é de 1000 gramas, o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura é igual a 0 menos 40, final menos inicial. Então, com isso, eu consigo ver que a água precisa perder um calor igual a 40.000 calorias. Já o gelo precisa ganhar um calor também da forma igual a mc ΔT. A massa de gelo é de 500 gramas, vezes o calor específico, que é de 0,55, vezes a variação de temperatura, que é final menos a inicial. Então, o calor vai ser aqui, ó, 0,55 vezes 10, 5,5 vezes 500 vai dar 2.500 mais 250, 2.750 calorias. Então, isso significa dizer, ó, que como o gelo precisa receber menos energia que a água consegue perder, significa dizer que o gelo chega primeiro na temperatura de mudança de fase. Então, a fusão começa. Então, o teste 2 consiste na verificação se a fusão termina, né? Ou seja, qual que é a quantidade de energia que o gelo precisa ganhar para fundir completamente. Então, podemos determinar igual a Q é igual a mL, massa vezes o calor latente. Então, a massa do gelo é 500, o calor latente é de 80, então significa dizer, ó, que o gelo precisa receber, ó, 40.000 calorias. Então, o que a gente pode falar aqui? Ó? A gente pode falar assim, ó, que a fusão não termina. Por que a fusão não termina? Porque o gelo precisa absorver 40.000 calorias aqui na fusão, mais 2.750 aqui para esquentar, ou seja, 42.750 calorias. Enquanto a água consegue fornecer apenas 40.000. Então, elas fornecem as 40.000, o gelo esquenta e funde parcialmente. Quanto parcialmente? Olha só. Então, vamos ver aqui, ó, qual que vai ser a energia que o gelo vai absorver durante a fusão. Então, eu posso falar que a energia que o gelo recebe durante a fusão é de 40.000 menos 2.750. E isso vale 37.250 calorias. Então, eu falo que 37.250 é igual à massa que fundiu vezes o calor latente de fusão. Então, eu posso falar que essa massa aqui, ó, vale aproximadamente igual a 466 gramas. Então, a massa de água no calorímetro, no final, vai ser de 1.000 gramas, que é a água que inicialmente estava líquida, mais 466 gramas proveniente do gelo que derreteu. Então dá 1.466 gramas, o que nos mostra que a resposta é a letra E. Então, uma questão com mudança de fase parcial, ou seja, a fusão não termina, e a gente viu um método aqui de verificar se ela não termina. Inclusive, como ela não termina, eu posso falar que a temperatura final, a temperatura de equilíbrio, é de 0 graus Celsius. Pessoal, a dica é essa que eu vou reforçar.
tomar muito cuidado na hora de organizar os cálculos. Não tem cálculo difícil nenhum aqui. É só a organização que a gente precisa treinar para poder masterizar esse assunto. Vamos para a questão 2 agora, pessoal. A calorimetria analisa os problemas enfrentados na troca de calor em sistemas de temperaturas diversas no interior de recipientes isolados, ou não, do meio externo. Os calorímetros isotérmicos são aqueles em que, idealmente, não há variação da temperatura durante a experiência, ocorrendo apenas a variação do fluxo de calor. Considere um calorímetro de capacidade térmica igual a 300 calorias por grau Celsius, contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius, cujo calor específico é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Um bloco de massa igual a 1 kg, feito de um material cujo calor específico é igual a 0,25 calorias por grama grau Celsius, está a uma temperatura de 50 graus Celsius e é colocado no interior do calorímetro com água. Nessas condições, a temperatura final atingida pelo sistema isotermicamente isolado em graus Celsius é igual a... Então, a nossa situação consiste de um calorímetro, inicialmente com uma massa de água de 200 gramas, que está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Que nem eu comentei lá na aula de calorimetria, na parte 2, né? O calorímetro vai estar na mesma temperatura inicial, a não ser que a questão fale o contrário, do que está dentro dele. Ou seja, como tem água a 20 graus Celsius no calorímetro, e como a questão não nos disse nada sobre o calorímetro, significa dizer que o calorímetro está na temperatura inicial da água. E nesse sistema foi colocado um bloco com a massa de 1 kg de um material desconhecido, mas a gente sabe que o calor específico é de 0,25 calorias por grama grau Celsius. E ele está com uma temperatura inicial de 50 graus Celsius. Como ele está acima da temperatura da água e do calorímetro, significa dizer que ele vai fornecer calor. Então vamos lá as contas, né? Eu posso falar assim, ó, que o calor recebido mais o calor cedido é igual a zero, pela conservação de energia. Quem recebe calor? A água e o calorímetro, né? Então vamos lá. O calor recebido pela água vai ser de massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água mais o calorímetro, né? O Czão, a capacidade térmica do calorímetro, vezes a variação de temperatura do calorímetro, mais o cedido, né? Que é do bloco, a massa do bloco, o calor específico do bloco e a variação de temperatura do bloco. Tudo isso tem que dar zero. Então nós organizamos aqui, ó, cada uma das situações, né? Para ficar fácil de ver, olha só. A água está de azul, o calorímetro está de laranja e o bloco está de preto. Só para a gente fazer as coisas organizadinhas aqui, ó. Então vai ficar a massa de água, 200, calor específico da água, 1, variação de temperatura, temperatura final, menos inicial. Mais, para o calorímetro agora, 300 calorias por grama vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. Agora do bloco. Mais a massa do bloco é 1000 gramas vezes o calor específico de 0,25 vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos 50, que é igual a zero. Então vamos lá. Organização mais uma vez aqui, ó. O que eu digo com isso? Todo mundo tem 2 zeros, então eu vou cortar 2 zeros de todo mundo. Eu vou dividir os dois lados por 100. Então vai ficar aqui, ó, 2TF menos 40 mais 3TF menos 60. Faz o chuveirinho aqui. Mais 10 vezes 0,25 vai dar 2,5. 2,5 TF menos 2.000 vezes 50 vai ser, ó, 2 vezes 50, 100, mais meio vezes 50, 125. Tudo isso tem que dar igual a zero. Então vai ficar, ó, vou escrever tudo de roxo aqui agora.
2TF mais 3TF mais 2,5 TF vai dar 7,5 TF. Vai ser igual a 125 passa para lá somando, mais 60, mais 40. 225. Então, a temperatura final vai ser de 30 graus Celsius, que é a nossa alternativa C. Pessoal, então aqui é uma questão simples, né? Questão que não vai ter mudança de fase, mas vai envolver o calorímetro aqui. Então, aprendemos a mexer com o calorímetro aqui. De novo, manter sempre a organização no que a gente está fazendo para não se perder nos cálculos, porque não tem nada difícil aqui. É só multiplicação, soma e subtração. Questão 3, pessoal, se liguem aí. Em um recipiente termicamente isolado de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius e na temperatura de 25 graus Celsius, são colocados 600 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e uma garrafa parcialmente cheia, contendo 2 litros de refrigerante também a 25 graus Celsius, sob pressão normal. Considerando a garrafa com capacidade térmica desprezível e o refrigerante com características semelhantes às da água, isto é, calor específica na fase líquida, 1 caloria por grama grau Celsius, e na fase sólida, meia caloria por grama grau Celsius, calor latente de fusão de 80 calorias por grama, bem como densidade absoluta na fase líquida igual a 1 grama por centímetro cúbico, a temperatura final de equilíbrio térmico do sistema em graus Celsius é... Nessa situação, nós temos aqui um recipiente que não tem capacidade térmica desprezível, ou seja, ele desvia ou ele acrescenta parte de energia no sistema. Nele foi colocado um refrigerante na mesma temperatura que ele já estava, que era de 25 graus Celsius, né? 2 litros de refrigerante, e também foi colocado um gelo. O gelo tem uma massa de 600 gramas e uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Então a gente quer saber qual que vai ser a temperatura final do nosso sistema. De novo, nós vamos fazer os nossos testes, só que agora o calorímetro também vai participar da troca de calor. Então, como ele está na maior temperatura, no caso, na temperatura do refrigerante, significa dizer que ele vai participar do calor que está sendo cedido. Então vamos lá, o teste 1. Vamos ver quem chega primeiro na temperatura de mudança de fase, se é o gelo ou o sistema refrigerante mais recipiente. Então vamos calcular aqui, né? O calor do refrigerante vai ser MC ΔT. Eu vou resfriar ele de 25 graus Celsius até 0 graus Celsius e ele tem um volume, né? No volume a gente tem que converter para massa, porque aqui entra massa, né? 1 grama por centímetro cúbico significa 1 kg por litro. Então aqui nós temos 2 kg, que nós vamos colocar aqui, 2.000 gramas, vezes o calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, de final menos inicial. E isso vai dar 2.000 vezes menos 25, né? Vai dar menos 50.000 calorias. Já o nosso recipiente vai fornecer um calor de Czão ΔT, né? 40 calorias por grau Celsius vezes 0 menos 25. Então isso vai dar 40 vezes 25, a mesma coisa que 4 vezes 250, que é 1.000. Menos 1.000 calorias. Então, o conjunto refrigerante mais recipiente precisa perder 51.000 calorias para poder chegar na temperatura de mudança de fase. E o gelo? O gelo precisa absorver uma quantidade igual a MC ΔT, e a massa dele vai ser de 600 gramas, vezes meio, vezes a variação de temperatura. Final menos inicial. 600 vezes meio vai dar 300, vezes 10, 3.000 calorias, né? Então significa dizer que o gelo precisa absorver só 3.000 calorias para chegar na temperatura de mudança de fase. Enquanto o sistema refrigerante recipiente consegue fornecer muito mais, né? 51.000. Então, a partir disso, a gente pode falar que a fusão começa. E agora a gente verifica se a fusão termina. Então, a gente verifica isso com Q igual a ml.
para ver a energia que o gelo precisa receber para fundir completamente. Então o calor vai ser igual a massa, que é 600 gramas, vezes o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama. 6 vezes 8, 48. 1, 2, 3. Calorias. Então olha só agora. 48 mil calorias mais 3 mil calorias, 51 mil calorias. Que é exatamente o quanto eles conseguem fornecer até chegar a 0 graus Celsius. Então o que a gente pode falar aqui? A gente pode falar assim, ó, que a fusão termina, só que ela termina com uma temperatura de equilíbrio igual a 0 graus Celsius. Então significa dizer, ó, que o gelo derreteu completamente e a temperatura final dos dois é de 0 graus Celsius. E essa aqui, ó, é nossa alternativa B. Olha só, pessoal, então uma questão bem completa, né? Bom, envolve calorímetro, envolve mudança de fase e cai naquela situação de mudança de fase que eu comentei, que é quando nós temos um equilíbrio, né, em que o gelo funde completamente, só que ele não esquenta nada na fase líquida. Ou seja, o quanto esse aqui mais esse aqui conseguem fornecer para ele é suficiente para derreter todo o gelo, mas não para poder esquentar ele na fase líquida. Então, se fosse uma situação clássica de gelo e água, eu poderia pensar que só tem água no recipiente e toda a água está a 0 graus Celsius. Questão 4, pessoal. Se liguem aí. Em um calorímetro, são colocados 2 kg de água no estado líquido a uma temperatura de 0 graus Celsius. A seguir, são adicionados 2 kg de gelo a uma temperatura não especificada. Após algum tempo, tendo sido atingido o equilíbrio térmico, verifica-se que a temperatura da mistura é de 0 graus Celsius e que a massa de gelo aumentou em 100 gramas. Considere que o calor específico do gelo é a metade do calor específico da água e que o calor latente de fusão do gelo é de 330 kJ por quilograma. Desconsidere a capacidade térmica do calorímetro e a troca de calor posterior. Nessas condições, a temperatura do gelo que foi inicialmente adicionada à água era aproximadamente... Bom, a nossa situação consiste na mistura de água e gelo num recipiente que não tem capacidade térmica considerável, ou seja, desprezível, né? Esses dois vão trocar calor, né? Só que a água inicialmente está a 0 graus Celsius e o gelo tem uma temperatura desconhecida. Só que nós tivemos um acréscimo de 100 gramas de gelo. Ou seja, a água congelou. E nós queremos saber qual que vai ser a temperatura inicial do gelo para que isso aconteça. Bom, então vamos lá, né? Vamos calcular qual que vai ser o calor que a água perde para congelar em 100 gramas, que é igual a ml, para ficar bonitinho, para ficar certinho. Que nem eu comentei lá na aula 1 de calorimetria, eu vou utilizar aqui, ó, a massa de 0,1 kg, né? Que foi a massa que congelou, vezes um calor latente, né? E esse calor latente é de menos 330 kJ por quilograma. Por que menos? Porque eu estou perdendo calor. A água está perdendo calor para congelar. Então ela perde uma quantidade de calor de 330 kJ por cada quilograma que congela, que solidifica. Se nós temos uma massa de 100 gramas, ou seja, 0,1 kg solidificando, significa dizer que ó, ela vai perder ó, menos 33 kJ. Ela vai perder para quem? Vai perder para o gelo, que vai absorver, né? Como é um calor que vai absorver, que faz ele variar de temperatura positivamente, vai ser um calor que é positivo, né? Então eu posso falar que ele é da forma sensível, ou seja, igual a mc ΔT. Então, esse calor sendo 33 kJ, nos permite utilizar uma massa de 2 kg, vezes o calor específico de 2,1 kJ por quilograma, vezes uma variação de temperatura final menos inicial. Então, eu posso falar que a temperatura inicial do gelo é de menos 33 sobre 4,2. Então, fazendo esse cálculo, podemos dizer que a temperatura inicial do gelo é de menos 7,9 graus Celsius, né? Como diz a nossa alternativa, é. Caso vocês não tenham percebido, eu fiz um calor recebido mais um calor cedido tem que dar igual a zero. E de que forma que eu fiz isso? Ó, o calor perdido, né? O calor fornecido é de menos 33. O calor recebido é de 33. Somei os dois, deu zero, né?
De que outra forma eu posso falar isso? Eu posso falar que o calor cedido é menos o calor recebido. Ou seja, menos 33 vezes menos 1, 33. Outra questão simples, questão tranquila, que nós estamos analisando agora a água congelando. Eu não precisei fazer teste porque a questão já nos falou que a água vai congelar. Então, é só pegar o que a questão falou e aplicar na fórmula. Questão 5, pessoal. Última questão de hoje. Em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico... Bom, uma situação clássica. Água e gelo misturando. No caso, um vai mudar de fase e a questão nos pede para descrever o sistema final depois de ter atingido o equilíbrio térmico. Se a temperatura de equilíbrio vai ser zero, vai ser acima de zero, ou se vai ter só água, vai ter água e gelo. Então vamos lá. Bom, vamos fazer o nosso teste, né? O teste, de novo, consiste em determinar quanto de calor que a água consegue perder até chegar a 0 graus Celsius. MC ΔT. Então a massa é de 200 gramas, vezes o calor específico, que vale 1, vezes a variação de temperatura. Final menos inicial. E isso é igual a 200 vezes menos 30 vai dar menos 6,000 calorias. Então a água precisa perder 6.000 calorias para sair de 30 graus Celsius e chegar a 0 graus Celsius. E quanto que o gelo precisa ganhar? Vamos de novo. Q é igual a MC ΔT. A massa de 50 gramas, o calor específico é de meio e a variação de temperatura é de final menos inicial. Meio vezes 10 vai dar 5 vezes 50, 250 calorias. Então, como vocês já estão sabendo, né? O que a gente pode concluir a partir disso é que a fusão inicia. E agora a gente vê se ela termina. Como que a gente faz isso, né? Faz lá Q igual a ml. Vê se o gelo derreteu completamente. Então a massa é de 50 vezes 80, né? 5 vezes 8, 40. 0, 0, 0, 0. Então aqui nós temos 4.000 calorias que o gelo precisa para poder fundir completamente. Aliados com os 250, ainda não superam 6.000. Então significa dizer, ó, que a fusão termina. Então só tem água no sistema. Só que a temperatura de equilíbrio é maior que 0 graus Celsius. E como ela compõe parte da resposta, então a gente precisa determinar quanto que ela vale. Então o que a gente faz? Aplica na equação geral. E qual que é a nossa situação geral? Calor recebido mais o calor cedido tem que ter igual a zero. Pela conservação de energia, né? Não tem energia escapando, não tem energia entrando no sistema. Então quem que recebe calor? Quem que recebe calor é o gelo. É o gelo para esquentar de menos 10 até 0, para fundir completamente e agora, na fase líquida, esquentar de 0 até a temperatura de equilíbrio. Já quem cede é a água, para sair da temperatura inicial, que é de 30 graus Celsius, até a temperatura de equilíbrio. Então vamos lá, né? Calor recebido pelo gelo vai ser então aqui, ó, a massa do gelo vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do inicial até 0, mais a parcela de fusão, que é massa de gelo, vezes o calor latente de fusão, mais agora é o gelo esquentando na fase líquida. A massa do gelo, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, de 0 até o final, mais a parcela de calor que é cedido pela água, que seria a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água, que é do inicial até o final. Tudo isso é igual a zero. Então vamos lá, né? Massa de gelo, 50,
calor específico, meio, vezes a variação de temperatura final menos o inicial. Mais a massa de gelo, que é 50, vezes o calor latente de fusão, mais a massa de gelo, que é 50, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos 0. Mais a da água, né? Massa da água, que a gente sabe que é 200 gramas, vezes o calor específico, que é de 1 caloria por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos inicial, que é de 30. Tudo isso é igual a 0. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, como todo mundo tem zeros aqui, ó, vou cortar um zero de todo mundo. Então, cortei um zero dessa parcela, um dessa parcela, um dessa parcela e um dessa parcela. Basicamente, eu dividi os dois lados por 10. Então, vamos lá, né? Meio vezes 10, 5. Vezes 5, 25. Mais 5 vezes 80, 400. Mais 5 vezes TF, mais agora a parcela da água. 20 TF, 20 vezes menos 30, menos 600. Tudo isso é igual a 0. Então vai ficar aqui, ó, 20 TF mais 5 TF, 25 TF. Vai ser igual a 600 menos 425. Então, 25 TF vale 600 menos 425, 175. Então, eu posso falar que a temperatura final vale 175 por 25, 7 graus Celsius. Então, significa dizer, ó, que não tem nada mais de gelo no sistema e a temperatura final do sistema é de 7 graus Celsius, como diz a letra A. Esse tipo de questão é clássica, né? Então, de novo, o que a gente pode falar? Vamos manter a organização para que a gente não se perca no meio do caminho. Não se perca nos cálculos que não são difíceis, tá? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi mais para a gente criar algumas estratégias para resolver questões que geralmente aparecem no vestibular. E não só isso, né? Às vezes aparece algum tipo de questão um pouco mais complicado e a gente viu as estratégias aqui para lidar com elas. Como, por exemplo, situações em que tem calorímetro, ou situações também em que a água congela, né? Ou até mesmo a gente aprender um pouco melhor a organizar os nossos cálculos e com isso não se perder no meio da questão. Então não se esqueça de deixar o like no vídeo e de compartilhar com seus amigos. Comente alguma coisa que você gostou aqui no vídeo, ou até mesmo alguma coisa que você quer ver aqui no canal. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima. Não percam as novidades.